Olá, meus queridos, tudo beleza? Bom, dando continuidade à nossa última prática, nesta videoaula nós iremos trabalhar com a construção das margens de APP, né, da área de proteção permanente, desses cursos d'água e também das nascentes desta imagem. Então, nós vamos construir essa APP, vamos delimitar essas zonas que não podem ser modificadas, né, não podem ser alteradas. É necessário que a app permaneça mesmo no local, e para isso nós vamos aqui inicialmente em vetor, lembrando que nós temos aqui algumas camadas, né, como na outra aula. Nós temos a camada de corpos d'água, um único corpo d'água aqui, que é um barramento, é o resultado aí de um represamento de águas. Temos também o limite da fazenda, a imagem mesmo, a imagem raça da fazenda, os cursos d'água, né, camada de cursos d'água, também a camada de nascentes e também os pontos da fazenda. Então, para a gente construir esse APP, essa camada de APP, nós temos vários processos a qual nós vamos utilizar muitas ferramentas de geoprocessamento. Então, a nossa intenção nessa videoaula é de mostrar a vocês as principais ferramentas de geoprocessamento, no caso aqui aplicando na construção e delimitação da APP desses cursos d'água e corpo d'água. Vamos aqui então clicar em vetor, você vem aqui em geoprocessamento e clica em buffer. O que é esse buffer? O buffer é uma ferramenta de geoprocessamento que vai te dar um raio ao redor de um ponto, né? Um raio de APP, ou também vai criar para você zonas de amortecimento ao longo dos cursos d'água. Então essas são as áreas de APP, que são as margens de rios e também a vegetação ao redor de uma nascente, com um raio delimitado. Você vem aqui então em buffer e você então vai selecionar aqui a camada de entrada. Vamos começar pelas nascentes. Você clica aqui em nascentes, vamos delimitar o buffer, né, ou a app das nascentes, e aqui está escrito distância. Qual que é a distância do raio ao redor das nascentes? Para isso você precisa vir no documento do novo Código Florestal, deixa eu ampliar aqui, e aqui no novo Código Florestal, lei número 12.651 de 25 de maio de 2012, nós vamos aqui encontrar o que se diz acerca das nascentes, a lei acerca da APP para nascentes. Então você digita aqui, ó, nascentes, e você já cai aqui numa informação interessante, olha. Capítulo 2 das áreas de preservação permanente, das APPs, né? Então, da delimitação das áreas de preservação permanente. Já caiu aqui, ó, no inciso 4, no tópico 4, as áreas do entorno das nascentes e dos olhos d'água, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros, ou seja, as nascentes e olhos d'água precisam estar com uma APP de 50 metros de raio. Portanto, a gente vem aqui no QGIS e vamos delimitar aqui, ó, a distância 50 metros. Então, 50 metros de raio. Segmentos, vamos deixar em 5, só para você ter uma ideia aqui de como funciona esses segmentos. Quantos segmentos você precisa deixar aqui. Vamos deixar em 5 por enquanto. Estilo arredondado, estilo da União também arredondado. Limite 2 e vamos colocar aqui para executar, só para você ter uma ideia. Executar, fechar. Vamos dar aqui um zoom e você vai observar que as bordas aqui do limite da APP, esse buffer, né, ficou um pouco serrilhado, ele não está arredondado. Veja bem, tirando a imagem, fazendo, olha como ele está serrilhado, não é? Então a gente não pode deixar assim. A segmentação ela não está suficiente. Então nós precisamos melhorar esta segmentação. Vamos lá então excluir essa camada que nós criamos, remover camada. E nós vamos agora novamente em vetor, geoprocessamento, buffer. Aqui vamos voltar para as nascentes. A distância, como nós vimos lá no Código Florestal, é 50 metros de raio.
Segmentos nós vamos deixar 100. Por quê? Ao invés de 5, com 100 segmentos, a nossa estrutura fica bem arredondada, tá ok? E aí, desculpa, eu estou com a garganta inflamada, então me perdoe pelas tosses ao longo do vídeo. Aqui nós temos a condição de criar uma camada temporária. Tá vendo aqui escrito buffered? Vamos criar uma camada temporária aqui e ela vai se chamar buffer underline 50. Então, buffer 50 metros, ok? Essa é a camada que nós vamos criar agora. Coloca para executar e manda fechar. Veja que aqui foi criada a camada buffer 50 metros e está aqui os nossos buffers em cada uma das nascentes, né? Talvez, pode ser que dependendo da versão do QGIS que você esteja utilizando, não venha escrito buffer 50 aqui. Então, o que você precisa fazer para fazer com que o arquivo salvo tenha o mesmo nome da camada salvo? Você vem aqui em configurações, vem em opções, vem aqui em processamento, clica em geral e habilita aqui ó, esse ícone, usar nome do arquivo como nome da camada, ok? Deixa habilitado aqui então. Dessa forma agora, toda vez que você for salvar o nome da camada, ela terá o mesmo nome do arquivo, tá bom? Então você pode repetir esse processo, caso aqui não esteja descrito como buffer 50. Bom, feito isso agora nós vamos ver o que o Código Florestal diz acerca dos limites de APP tanto para cursos d'água quanto para corpos d'água. Precisamos saber o que a lei diz sobre isso. Vamos voltar lá. Diz então aqui que as nascentes precisam ter um raio mínimo de 50 metros, não é? Vamos ver aqui o que diz acerca dos cursos d'água, né? As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura. Olha essa informação. 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura. Eu sei que nessa imagem nossa, pelo fato de conhecer também toda a estrutura, pelo fato de conhecer todo o local, já ter andado, feito uma visita a campo, eu sei muito bem que esses cursos d'água dessa propriedade, elas não ultrapassam 10 metros de forma alguma. Portanto, a APP aqui precisa ter pelo menos 30 metros de zona de amortecimento, né? 30 metros de comprimento. Então, para cursos d'água com menos de 10 metros de largura, a APP tem que ter pelo menos 30 metros. Então, nós vamos aqui em vetor, geoprocessamento, buffer, e vamos lá. Cursos d'água. Os cursos d'água, então, precisam ter 30 metros de comprimento. Segmento a gente coloca 100. E aí, a gente vem aqui e coloca a camada temporária. Vamos botar o nome dela de buffer 30, porque são 30 metros. Coloca para executar e a gente fecha. Maravilha, apareceu aqui a nossa APP, ok? De 30 metros ao redor dos cursos do rio. O que diz a lei acerca dos corpos d'água? O que a lei fala sobre os corpos d'água? Vamos ver então, não no Código Florestal, mas na resolução do CONAMA. Se você vem aqui, ó, resolução do CONAMA de 20 de março de 2012, número 302. Aqui na segunda página, nós temos o que a lei fala acerca dos corpos d'água. Olha só. Artigo 3º constitui a área de APP, a área com largura mínima em projeção horizontal no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo de 30 metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas. Não é isso aqui. 15 metros no mínimo para os reservatórios
artificiais de geração de energia elétrica e com até 10 hectares? Não. Esse corpo d'água lá da nossa foto, ele não gera energia, porque a gente conhece o proprietário, ele falou que não tem um gerador de energia lá. Vamos ver o quesito 3. 15 metros no mínimo de APP, né? Para reservatórios artificiais, opa, é um barramento, né? É uma barragem feita artificialmente. Não utilizados em abastecimento público ou geração de energia elétrica, ok, enquadramos aqui. Com até 20 hectares de superfície, também enquadramos. Nosso barramento não tem 20 hectares de superfície. E localizados em área rural, fechou. É isso aqui, porque é uma zona rural. Então, 15 metros é o limite mínimo da nossa APP. Então, nós voltamos aqui na nossa figura, vamos lá em vetor, geoprocessamento, buffer, e vamos selecionar aqui cursos d'água, aliás, corpos d'água. Então, o corpo d'água ele tem que ter, nesse caso, pelo menos 15 metros de comprimento e o segmento 100. E vamos colocar aqui o nome dele de buffer, underline 15. Então, a camada temporária vai se chamar buffer 15, né? Feito isso, então, meus queridos, vamos ordenar aqui, vamos colocar os nossos buffers mais abaixo. Ordenando aqui, então, né? E vamos colocar a imagem aqui embaixo. Maravilha, nós temos aí todas as camadas que nós queremos. Observe, então, que nós temos aqui diversos polígonos que estão se sobrepondo. Aqui há interseção de áreas. E nós não podemos deixar esses polígonos de APP dessa forma. Por quê? Imagine que você queira calcular a área, a quantidade de hectares, né? Vamos colocar assim as unidades em hectares. Qual é a área da nossa APP? Você concorda comigo que se nós deixarmos essas duas figuras sobrepostas, essa área aqui, ó, ela vai se sobrepor à outra área e a área vai ficar duplicada? Por exemplo, se a gente clica aqui, ó, para poder selecionar o buffer, vou colocar aqui o buffer 30. Vamos selecionar aqui os polígonos. Olha para você ver. São polígonos separados, meus queridos. Totalmente independentes uns dos outros. Então acontece que, vamos supor nessa área, se você quiser calcular a área da PP, quando o programa calcula esta área, ele também estará calculando a área por debaixo dessa aqui, ó. E quando calcular essa área, vai duplicar essa área que está com interseção, que está sobreposta. Portanto, nós temos que tornar esses polígonos um apenas. Temos que mesclar todos os polígonos em um apenas, para não haver exatamente essa diferenciação aqui, essa separação. Vamos mesclar então isso, aqui para desselecionar. O que a gente faz? Nós vemos aqui em vetor, gerenciar dados, mesclar camadas vetoriais. Então clicamos aqui nesses três pontinhos e vamos mesclar essas três camadas, buffer 15, 30 e 50. Clique em OK. O SRC de destino ele já é o SRC base do QGIS, então não precisamos mexer. E poderia dar um nome aqui, né, para essa camada, mas se você não colocar nada, ela já vai aparecer com o nome mesclado, como camada temporária. Vamos executar e vamos fechar. Foi criada então a camada mesclada. Agora você pode ver que todos os polígonos que nós trabalhamos neles possuem aí a mesma coloração, né? Estão todos em verde, tá vendo? Então todos os polígonos foram mesclados. As três estruturas, os três polígonos diferentes para nascentes, os polígonos para cursos d'água e o polígono para corpo d'água foi mesclado em um só polígono. Agora, o nosso trabalho não terminou porque nós precisamos ainda fazer com que haja interligação entre todos esses polígonos, né? Porque da mesma forma aqui nós ainda estamos vendo que há essa delimitação que precisa desaparecer. Nós temos que dissolver isso. Como que a gente faz isso? Temos em vetor,
geoprocessamento, e você clica em dissolver. E o que você vai dissolver? Nós temos aqui a camada mesclado, vamos clicar em mesclado, e vamos dissolver essa camada mesclado. E quando você clica em executar e clica em fechar, você tem aqui a camada criada dissolvido. Perdoe-me as tosses, meus queridos. Vamos lá. Essa camada dissolvido criada, agora você vai perceber que foi então desfeito aquelas divisões. Então agora nós temos uma camada inteira, né, que está mesclado todos os polígonos, mas com as delimitações dissolvidas. Feito isso, você pode até excluir essas 4 camadas que são temporárias, nós não vamos precisar mais delas. Então você clica e com Shift você seleciona as 4 camadas e remove as 4 camadas. Ok, nós temos então a nossa app com a camada dissolvida. Mas o nosso trabalho ainda não terminou. E por que não? Porque nós precisamos recortar ou subtrair a área do corpo d'água. Você concorda comigo que se nós fôssemos calcular toda a área da app, desse polígono da camada dissolvido aí, você concorda comigo que a área do corpo d'água também seria acrescentado, seria adicionado? Mas não é isso que a gente quer. Porque o conceito lá no CONAMA, a resolução do CONAMA, é que da calha do rio, da calha do corpo d'água até o limite de app tem que ter 15 metros. Então é daqui, das margens do rio, 15 metros mata adentro, né? Ou do terreno para dentro. Então essa área não pode estar contabilizada. Então para tirar ela, o que você faz? Você vem aqui em vetor, geoprocessamento, mais uma vez. Nós vamos utilizar uma outra ferramenta de geoprocessamento, que é a diferença. Então, aqui nessa diferença, você vai selecionar primeiramente a camada de entrada, que é a camada dissolvido. Nós vamos trabalhar, nós vamos retirar da camada dissolvido. E qual que é a área que nós vamos retirar da camada dissolvida? Nós vamos tirar a área do corpo d'água. Corpos d'água. Manda executar e fecha. Então, se você tira aqui, por exemplo, deseleciona dissolvido e deseleciona corpos d'água, agora sim você vai observar que o corpo d'água foi retirado aqui. Então, nós temos a área verdadeira das nossas apps, está vendo? Se você tirar a imagem da fazenda, veja que agora nós temos aqui a área de corpo d'água, né, da lagoa, do barramento, retirado. Mas nós ainda não terminamos nosso trabalho. A última tarefa nossa é retirar as áreas de app que estão fora da propriedade. Nós estamos fazendo um trabalho para o seu João, e o seu João possui a propriedade delimitada, então, pelos pontos de coordenadas que nós coletamos, esses limites que estão em vermelho. Portanto, nós temos que desconsiderar as áreas de app que estão fora da propriedade dele. Como que você faz isso? Você vem aqui em vetor, geoprocessamento, e você agora vai na ferramenta recortar. Clique em recortar. Recortar o quê? Realmente você vai cortar a nova camada que nós produzimos, que é a camada diferença, mas sobrepondo sobre qual camada? Nós queremos recortar os limites da fazenda. Então nós queremos simplesmente a app que está sobrepondo a camada limite de fazenda. Então a gente, nesse momento agora, nós vamos salvar, porque é a última etapa do nosso processamento aqui. Então você vai clicar nesses 3 pontinhos, salvar no arquivo, e aí você coloca lá no arquivo onde você quer salvar. Então o meu está na aula 6,
Você vai colocar aqui app underline final. Eu já tinha esse arquivo aqui, né, salvo anteriormente, então eu vou colocar app final 1 e aqui vou salvar como arquivo shape, tá? SHP. E coloco então para salvar. Mando executar, fecho e aqui então agora eu tenho a camada app final. Porque você vai observar então que no limite da propriedade, olha para você ver, essa app aqui está fora. Então a app final, nossa, se nós tiramos aqui aquela camada de diferença, nós vamos observar que foram cortadas aqui, ó, as áreas fora da propriedade. Deixa eu clicar aqui em diferença. Olha para você ver, essa área não está contabilizada. Essa outra área também não está contabilizada, nem aqui. Então, dessa forma, agora sim, nós temos toda a nossa app muito bem delimitada dentro dos limites da propriedade. Se eu tiro a imagem, tiro aqui as nascentes, cursos d'água e pontos da fazenda, deixo apenas o limite da fazenda e essa é a nossa área de app. Então essas são algumas das ferramentas que nós podemos utilizar em geoprocessamento, umas das mais importantes que nós temos. Obviamente, temos várias outras ferramentas que você pode estar então trabalhando com elas, fuçando aqui em vetor, fazendo outras análises, né? Você pode fazer alguns testes por si próprio para ver o que cada ferramenta faz, a sua função e o que ela significa dentro do QGIS, ok? Então por hoje é só, esta é a nossa prática de hoje. Nos vemos no nosso próximo vídeo, nossa próxima videoaula, ok? Forte abraço, Deus abençoe vocês.